eu sou a Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de Capitã Marvel. Na verdade, eu já fiz o vídeo com a minha opinião sobre o filme Capitã Marvel, que vai estar linkado aqui na descrição, mas eu prometi naquele vídeo que eu ia fazer um comentário sobre uma coisa que me incomoda um pouco na maneira como as pessoas viram Capitã Marvel, que é o que eu chamei de obrigatoriedade da excelência. Eu postei sobre isso na época da estreia do filme no meu Twitter, e eu vi que bastante gente concordou comigo, apesar de eu usar outras palavras, mas basicamente o que eu acho é que quando a gente tem alguma obra que é considerada representativa, e eu não tô nem entrando no mérito de quem decide ou não o que é representativo e tudo mais, o que é esse patamar super alto que colocam? Que esses filmes considerados representativos, eles têm que ser 100% perfeitos, sem erros, sem nenhuma falha de representação, sem nenhum estereótipo. Caso eles não atinjam esse patamar, que é bem inalcançável, na verdade, eles são considerados ruins, são considerados um lixo. Até piores do que filmes normais, que seriam considerados medianos. E eu acho que isso aconteceu com a percepção que as pessoas tiveram de Capitã Marvel. Esse filme não é o melhor já feito no universo Marvel. Sim, tem filmes superiores, é claro. Existem alguns problemas nele, alguns problemas até que eu apontei lá no meu vídeo, que vai estar linkado aqui embaixo. E tudo bem ter alguns problemas, é super normal isso. Só que não foi assim que as pessoas enxergaram. Teve muita gente falando que ele era o pior filme do universo Marvel. E Capitã Marvel não é um filme que é super inferior à média do universo Marvel. Na verdade, eu acho ele acima da média, bem acima da média, pra ser sincera. Eu gostei muito do filme, apesar dos defeitos dele, e ele tá fácil entre os meus 5 ou 6 filmes preferidos da Marvel. Mas mesmo se eu não tivesse gostado tanto dele assim, não dá pra pensar que ele é pior do que filmes como Doutor Estranho, Homem-Formiga 1 e 2, Thor 1 e 2, A Era de Ultron, que são filmes que, tudo bem, tem pessoas que têm carinho por eles, eu também gosto deles, mas eles são considerados, em geral, como filmes médios pra baixo do universo Marvel. Muita gente fala da Fórmula Marvel, que é uma fórmula que cria filmes que são meramente ok, mas totalmente esquecíveis, e eu acho que Capitã Marvel é um filme que consegue pegar essa Fórmula Marvel e transformar ela em alguma coisa da hora, sabe? Consegue ser um filme bacana de super-herói. Isso normalmente seria tudo bem, porque um filme de super-herói não tem que ser sempre o melhor filme da face da Terra, não tem que ser arte o tempo todo. Não é sempre que você vai sair de um filme com a sua cabeça explodida, como o pessoal tava falando do Vingadores Guerra Infinita, ou sair extremamente maravilhado, que nem eu saí do Pantera Negra, ou até do Homem-Aranha no Aranhaverso, que inclusive eu fiz vídeo aqui no canal. Esses filmes são fora da curva, eles são excepcionais, mas normalmente a gente tá acostumado a filmes de herói que são ok, que são bacanas, divertidos, aquele filme legal que você vai ver no final de semana com seus amigos e tudo mais. E não tem problema nenhum em ser assim. Só que pra Capitão Marvel, isso é um problema. Ninguém conseguiu apreciar o filme por ele ser meramente legal. Ele precisava ser alguma coisa além disso. E pra exemplificar, eu vou tirar respostas que foram dadas no meu próprio Twitter, quando eu falei sobre o filme. Poxa, mas finalmente uma personagem mulher. Vou ficar decepcionado se me entregarem qualquer coisa. A Capitã é só uma mulher sem emoção, personalidade e que bate muito. Agora, onde isso representa de verdade? Acho que isso que você disse, sobre eu falar que o critério que colocaram é muito mais alto pra Capitã Marvel, seria válido se não estivéssemos falando do ser mais poderoso da Marvel, que hyparam que será a resolução para o Thanos e de 10 anos do universo Marvel. O filme tinha o dever de ser muito bom. Existe Mulher Maravilha, filme excelente. Esse aí é ruim, na minha opinião, claro. Se você queria lixo, Capitã Marvel é um latão cheio, vai lá e come tudo. Mas não arrote que o filme é bom ou médio, é uma porcaria. Então assim, vocês separaram que a maior parte dessas mensagens não fala por que o filme é bom ou ruim, mas porque ele é ruim em um contexto. Pra maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que falaram comigo sobre o filme, a decepção não era pela qualidade específica do filme, mas sim porque ele decepcionou na hora de representar. Aliás, a única pessoa que eu citei aqui nesses comentários que cita algum motivo pra não ter gostado, algum motivo mais concreto, fala exatamente da atriz e da personalidade da Capitã Marvel, fala que é sem emoção, sem personalidade, e fala isso em relação à representatividade, ou seja, uma personagem sem emoção não seria uma boa representação feminina. No outro tweet a pessoa vai e compara o filme com Mulher Maravilha, que assim, além de ser em outro universo cinematográfico, a única coisa que tem em comum com Capitã Marvel é que a protagonista é uma heroína mulher. É sério, é a única coisa que os dois filmes têm em comum, e mesmo assim insistem em comparar. Por quê? Porque querem julgar a representatividade de Mulher Maravilha perante a representatividade de Capitã Marvel. Outra comparação que costumam fazer, que eu não acho a mais justa de todas, mas pelo menos é mais justa do que com Mulher Maravilha, é de Capitã Marvel com Pantera
Pantera Negra, porque apesar de tudo são no mesmo universo, é claro, o universo cinematográfico da Marvel. Assim, eu acho estranho que escolham justo Pantera Negra pra comparar por vários motivos, principalmente porque ele é um dos filmes considerados representativos na Marvel, né? É o primeiro grande filme de representatividade do universo Marvel. E além disso, porque ele é um filme que atingiu um patamar muito alto. Muita gente elogia Pantera Negra, é um dos filmes mais bem avaliados da Marvel. É um filme que rendeu muito na bilheteria e também conseguiu muito mérito. Por exemplo, foi indicado ao Oscar de melhor filme nesse ano, que é uma coisa que a gente nem imaginaria que um filme de super-herói pudesse alcançar tão de boas assim, e Pantera Negra conseguiu. Então é complicado porque você pega um filme que atingiu o que a gente imaginava que fosse inalcançável e quer comparar a Capitã Marvel com isso, só porque teoricamente os dois seriam representativos. Ninguém quer comparar a Capitã Marvel com outros filmes medianos de origem de super-heróis. Ninguém compara a Capitã Marvel com o Doutor Estranho. Ninguém compara a Capitã Marvel com o Homem-Formiga. Querem comparar isso com o melhor filme de origem individual que tem no universo Marvel. Pelo menos essa é a minha opinião. Eu gosto muito de Pantera Negra e atualmente eu acho que é o meu filme preferido de todo o universo Marvel. Eu sei que muita gente concorda comigo, que ele é um filme de origem mega legal e tudo, mas eu não acho justo comparar só com esse filme de origem, só com Pantera Negra, quando você tem toda uma gama de outros filmes de origem de super-heróis na Marvel e nem todos eles têm esse patamar de qualidade tão alto. Então, pra mim, isso é a obrigatoriedade da excelência. Capitã Marvel não é elogiado por ser um filme que é acima da média do universo cinematográfico da Marvel. Em vez de ser elogiado por ser uma obra acima da média do universo cinematográfico da Marvel, Capitã Marvel acaba sendo criticado por não atingir um patamar super alto que as pessoas estipularam que ele tenha que atingir só porque ele é um filme que teria representatividade. Então, partindo desse exemplo de Capitã Marvel, vamos pro geral aqui. Essas obras que são consideradas representativas pela cultura geral nunca são julgadas pela mesma régua que outras obras que seriam consideradas normais. E eu coloco esse normais entre aspas aqui pra falar de obras que não se preocupam nessa questão da representatividade, que são que a gente tá acostumado a ver em Hollywood. E esse julgamento acontece por vários lados. Você tem o lado das pessoas que odeiam lacração, por exemplo, e falam, esse filme só tá querendo lacrar, e aí ficam encontrando motivos pra odiar o filme. Mesmo ele não necessariamente sendo ruim, ou ele até sendo bom, mas ficam procurando defeitos exacerbados pra justificar esse ódio em relação ao filme. Sendo que se fosse simplesmente um filme que ele considerasse normal, sem lacração, ou seja, que tivesse um protagonista masculino, provavelmente, essa pessoa não teria um critério tão alto assim. Por exemplo, eu vi muitos comentários na época de lançamento de Venom falando, o filme é uma porcaria, mas vai assistir, ele é um pipocão pra você ver no final de semana. Ele é tão ruim que deu a volta, sabe? Umas coisas assim, querendo justificar que é um filme legal de assistir. Só que, gente, desculpa, Venom tem muitos problemas. Claramente tem muito mais problemas do que Capitã Marvel. E eu vi muito mais gente falando que Capitã Marvel era um lixo do que eu vi gente reclamando que Venom era um lixo. Não é uma questão de, não vou chutar cachorro morto, porque as pessoas amam chutar cachorro morto no Twitter, tá? É porque realmente a galera foi defender Venom no Twitter, foi falar que o filme tem o seu mérito. Mas quando é uma obra representativa, não tem seu mérito. Tem que ser perfeita ou tchau. E cara, talvez eu seja um pouco criticada por isso, porque eu sei que o público do meu canal é um público que sempre advoga pela representatividade, o que é muito legal e eu amo ter esse público, mas eu também acho que às vezes essa exigência vem também do nosso lado. Eu acho que a gente às vezes pesa um pouco nas exigências quando uma obra é considerada representativa. A gente quer que ela seja perfeita, que seja uma representação perfeita, que não tenha um A de problemático. E até eu tava vendo um vídeo sobre isso, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, que é em inglês, falando sobre como tem 2 pesos e 2 medidas pra julgar a mídia que é considerada representativa. E um exemplo usado nesse vídeo é o de 2 desenhos que são muito populares, mas um é mais conhecido por ser representatividade e o outro não, é considerado um desenho normal. Eu odeio falar isso porque não é porque tem representatividade que não é normal, mas eu tô só colocando pra vocês entenderem que é meio que o grupo de controle, que é a mídia de Hollywood que não causa nenhum estranhamento. E colocaram como exemplo dessas duas Steven Universe pra representatividade e Gravity Falls pra normal. E se você for ver, Steven Universe tem casais LGBT, tem personagens não binários, tem um monte de coisas de representatividade incríveis rolando ali. E Gravity Falls, até por uma própria pressão da Disney, não teve tanta coisa assim. Tem um casal LGBT que se revela no último episódio, mas realmente não tem tanta representatividade quanto outros desenhos. E se você for pegar, a galera problematiza demais Steven Universe, porque a representatividade não é boa, porque as personagens ficam fundidas, porque a personagem tal, na verdade, é problemática. A exigência que fazem pra representatividade em Steven Universe é muito maior, sendo que o nível de representatividade de Steven Universe é muito maior do que um desenho como Gravity Falls, que é excelente. Eu amo Gravity Falls, inclusive eu tô devendo vídeos sobre esses 2 assuntos aqui no canal, porque eu gosto muito dos 2. Mas as pessoas chegam ao nível de
criticar ferrenhamente a Rebecca Sugar, que é a criadora de Steven Universe, sendo que ela tá tentando, sabe? Ela tá tentando fazer um negócio legal. E esses são os exemplos dados no vídeo, mas eu sinto que isso acontece o tempo todo com representação diversa na nossa sociedade, na nossa mídia. Então, próprio exemplo de Capitã Marvel. Eu vi pessoas falando, não, mas como é que vai representar uma mulher desse jeito carrancuda, desse jeito que não tem emoções? Cara, primeiro que assim, existem mulheres de todos os tipos. Não existe um exemplo de mulher. Então, é muito legal, inclusive, que a personagem feminina não seja o que seria um estereótipo de mulher, sabe? Ela não tá sorridente, ela não tá agindo com toda a graça e com paixão quando ela faz as coisas. Eu acho isso super bacana, mas ao mesmo tempo vai ter a galera que vai exigir que sejam representados todos os tipos de mulheres ali. E ninguém foi pedindo isso, sabe? No filme do Homem-Aranha, ninguém fala, ah, não, mas o Peter Parker, ele não é uma representação muito digna do menino que vai pra escola, do menino que não tem os pais, que não sei o que lá. Tipo, sabe, gente? Ninguém exige isso porque a gente tá tão acostumado a ver tantos tipos de representação de homens diversas ao longo do que a gente consome, que a gente não exige. Aí quando aparece alguém que tenta fazer uma representação de algum grupo que é subrepresentado em Hollywood, por exemplo, personagens femininas que sejam vistas por um viés mais de heroína e tudo mais, e não necessariamente, como eu falei no outro vídeo, a mulher do Gavião Arqueiro, sabe? Que é a mãe que fica apoiando por trás dos panos e tudo mais. Quando a gente sai um pouco desse estereótipo, as pessoas querem que a mulher represente absolutamente todas as mulheres do mundo. Isso não é nem um pouco alcançável, então é claro que alguém vai se decepcionar. E ainda que Capitã Marvel representa alguns tipos de mulheres diferentes, eu já acho que foi uma representação até superior à maioria dos filmes do universo Marvel. Tem alguns filmes que tem personagens mais diferentonas e tal, mas cara, só de você colocar, como eu falei, a Carol Danvers como um tipo diferente de personalidade de mulher do que a gente tá acostumado a ver, já tá fazendo muito, sabe, pela representação feminina. E o filme não parou só nisso, tem a Maria Rambeau também, que é outro tipo de personagem, que é uma mãe que não é definida apenas por ser mãe, e ela tem outras características que fazem dela uma personagem mais interessante ainda. Então, quando o filme não atinge esse ideal inalcançável de representatividade, ele também é considerado um lixo pelas pessoas que defenderiam e tal. Um filme representativo sempre é 8 ou 80, ele nunca é 50 ou 60, sabe? As pessoas acham que ou ele é um lixo, seja por ser lacração ou por não representar direito, e também tem sempre o pessoal que acha que só porque o filme é representativo vai ser a salvação da humanidade, e aí tenta ver como algo sem defeitos, ignorar que às vezes os filmes têm problemas mesmo, e tudo bem. Nenhum filme tem a obrigação de ser Cidadão Kane toda vez, sabe? Tem filmes que simplesmente são feitos pra entreter. E um exemplo muito emblemático que eu tava conversando com o meu amigo outro dia foi As Caça-Fantasmas, a versão reboot, né, dos Caça-Fantasmas antigos, que era feita só com mulheres. Quando o filme foi anunciado, ele recebeu um hate absurdo. As pessoas estavam xingando as atrizes nas redes sociais, estavam falando que ia ser um lixo, antes mesmo de saber como ia ser o filme direito. A Leslie Jones, que é uma das atrizes, recebeu um hate absurdo. Foi, assim, chocante o que ela recebeu de hate. E, cara, com certeza quem fez isso tá errado. E eu acho que é o lado mais errado da história, com toda certeza. Não estou aqui comparando dois lados como se fossem equivalentes, tá? Eu, com certeza, acho que esse é o lado errado. Só pra deixar minha opinião bem enfatizada aqui. Só que teve uma outra nuance nessa treta, que é a nuance da galera que viu todo esse hate que tava acontecendo e decidiu abraçar as caça-fantasmas como se fosse a salvação da humanidade, entendeu? Não, é um filme representatividade feminina, um filme com as mulheres no lugar dos caras, olha só que demais, que maravilhoso, criando uma expectativa em cima desse filme de que ele ia ser maravilhoso. Só que assim, a pretensão de As Caça-Fantasmas nunca foi de ser a salvação da humanidade ou de ser a melhor representação feminina já vista. É um filme de comédia bem pipocão e é claro que todo mundo se decepcionou, as expectativas não foram atendidas, porque não era essa a intenção, gente, era pra ser um filme normal, e aí a galera ficou achando que ia ser a melhor coisa já feita, sabe? E não, é simplesmente um filme que é protagonizado por mulheres. Então a gente também tem que parar de achar que o filme, por ser representativo, vai ser sempre o melhor filme possível e criar a maior expectativa do mundo em cima, porque também é injusto isso. A gente não coloca uma comédia romântica de mulheres se estapeando no casamento num patamar de que vai ser maravilhoso, sabe? A gente sabe que vai ser muito provavelmente ruim. E aí você vai pegar uma comédia protagonizada por mulheres e você tem que colocar ela num nível de filme arte, senão é um lixo. O próprio Pantera Negra, que é o filme que eu já falei lá em cima, que realmente atingiu um patamar quase inalcançável de filme de super-heróis, sofreu com isso quando ele foi lançado. Você tem aquelas matérias que são bem anti-representatividade, criticando o filme e procurando, sabe, pelo em ovo mesmo. Então tem gente falando em artigos, ah não, porque o filme retrata uma
África que não sei o que lá, porque a escravidão já existe há muitos anos e os próprios negros escravizavam outros negros. Sabe, todo aquele papo pra dizer que o discurso do Killmonger não era justificável e não sei o que, e por isso o filme era ruim. E aí também tem a galera que quer mais representatividade. De novo, eu acho que a galera que critica por puro racismo é a galera que tá errada, tá? Eu só estou falando que às vezes a gente, numa boa intenção, pode atrapalhar também nessa questão das expectativas. Uma galera pegou Pantera Negra e falou: esse não é o filme que a gente merecia, porque Pantera Negra tem um discurso que enaltece o homem negro africano, mas e os homens negros afro-americanos, os descendentes dos negros que moram nos Estados Unidos? E o que é da gente? Por que eles não falam sobre a gente? Que também é um discurso válido, só que, como eu falei, não dá pra você ser representativo de tudo ao mesmo tempo. Às vezes você precisa escolher algumas coisas. Isso faz com que nenhum filme considerado representativo consiga atingir, porque é um patamar inalcançável. Então, quando a gente tá falando desses filmes de representatividade, o que a gente tem que parar pra pensar primeiro é que a gente não tá falando só de representação, a gente tá falando de um filme, de uma história. Então, quando você fala de Mulher Maravilha e de Capitã Marvel, você não tá falando só de mulheres e representatividade feminina. Você tá falando de 2 filmes estrelados por super-heroínas. Por acaso tem representatividade, mas tem várias outras coisas no filme. E você tem que pensar nele um pouco objetivamente. Você não pode pensar só na questão da representatividade. Seja você alguém que acha representatividade uma coisa boa ou uma coisa ruim. Quando você fala de Pantera Negra, você não tá falando só de pessoas negras e como elas são representadas. Quando você fala de A Lenda de Korra, você não tá falando só de relacionamentos LGBT. Você tá falando de todo um universo, de toda uma gama de personagens e de uma obra que tem que ser analisada como uma obra. Porque esse direito é plenamente dado a obras que não fazem nenhum esforço pra serem representativas. Aí a gente pega alguém que tá querendo fazer uma coisa positiva, seja por interesse comercial, seja por altruísmo, não tô nem entrando nesse mérito, mas pega essa obra e julga só por um aspecto. Então, sinceramente, se torna muito mais vantajoso você trabalhar em uma obra que não seja representativa, que seja igualzinho a tudo que já é feito em Hollywood, do que você simplesmente tentar colocar diversidade no seu trabalho. Percebe que a gente tá tornando o trabalho dessas pessoas muito mais difícil porque a gente coloca uma régua muito diferente pra comparar esses trabalhos? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer nesse vídeo. Realmente, eu considero isso um desafio que a gente tem que superar quando a gente pensa em mídia, em produtos culturais, porque a gente tá com essa visão que eu considero muito enviesada, focando em apenas um aspecto, quando a gente devia considerar a obra como um todo. Então não compare Capitã Marvel com todos os melhores filmes de todos os tempos. Compare Capitã Marvel com os outros filmes em geral do universo a que ela faz parte, apresentando heróis individualmente. Compara com esses filmes e você vai ver que Capitã Marvel muito provavelmente vai ficar um patamar acima desses outros filmes. Claro, aí você pode dizer, mas eu não gostei de Capitã Marvel por N outros motivos. E tudo bem, eu também tenho muitas críticas ao filme, que inclusive você pode ver no meu vídeo. Eu apontei vários defeitos, na minha opinião. Mas é a partir de pensar criticamente o filme, em vez de como ele representa todas as mulheres do mundo, que a gente vê se ele pode ser considerado um filme bom ou um filme ruim. Não simplesmente acho que não rendeu as expectativas. Vídeo talvez um pouco polêmico, mas eu queria que vocês deixassem sua opinião aí embaixo nos comentários. Vamos ser civilizados, por favor. E se você gostou, por favor, curte o vídeo e assina o canal. Um beijo e até a próxima!